olhando no celular. Aí, aquela câmera que é mais legal para focar essas laterais, em certo momento eu tava sempre olhando para lá. Então, acho que dessa vez, Léo, eu vou ficar focado nessa câmera aqui, ó. E o tempo, eu sempre programo uma gravação de 50 minutos a 1h10, que é um tempo legal, Uhum. né? Não fica cansativo, porque depois ela vai ficar gravada no YouTube e no Spotify. Então, Tutti bene, ah? ao vivo no Instagram, nos dois, ao vivo no YouTube também. Boa noite, pessoal. Estamos novamente aqui com a nossa live ao vivo nos nossos canais do YouTube e também no Instagram. Em breve, a gravação também no Spotify. E é um prazer, nesta noite, receber o meu amigo de 2025. Um dos melhores amigos que eu conheci esse ano, junto com o meu amigo Fabrício, né? Não posso esquecer do Não Fabrício. pode, não Vocês pode. dois se tornaram pessoas extremamente especiais na minha vida esse ano. Que é o senhor Emerson Ravaneda. Senhor não, Rava. Rava. Quem é o Rava? Quem é o Rava? Essa é uma pergunta capciosa para dizer o mínimo, né? O Rava é Emerson Ravaneda, sou especialista em inovação. No momento, estou diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, também como diretor superintendente do Estação 43, que é o nosso ecossistema de inovação. Tenho 32 anos. Não, mentira. Né? Não pode mentir ao vivo, né? Então pula essa parte. Tá bom, Tem 33, uma historinha, 33. tem uma historinha já na área de tecnologia. Comecei, não foi ontem. Trabalho com startups, inovação, mentoria de startups especificamente desde 2016, 2017. Já assessorei uma série delas, já fui mentor de Founder Institute, já participei de Startup Weekend, de Deaton, Hackathon e todos os tons que você já imaginar, menos as maratons, né, por motivos óbvios. E a gente vem tentando pujar cada vez mais esse ecossistema de inovação, gerar ideias, gerar negócio e gerar valor. No fundo, é isso. Rafa, você falou 2015, né? Eu também iniciei as minhas atividades com startups, acho que nessa época, 2013, 14, com algumas incubadoras e tal. 2015 foi onde teve um grande salto aqui na nossa região, através de algumas incubadoras, né? Sim, eu gosto de colocar que próximo a essa data, a gente teve o grande boom logo após a Deliveria, É verdade. né? Que é Sim. uma startup de É um bons amigos, case. né? Que é um Aham, case, né? é. De Londrina. Bons amigos que fundaram a Deliveria. Vou ter que nominar dois deles, pelo menos, que é o Marlon e o Roberto, né? Sim. Que fundaram a Deliveria, ralaram muito, trabalharam muito no quarto de casa, ou a famosa história do startupeiro mesmo, e acabaram vendidos pro iFood Eu era depois, cliente né? deles, eu lembro É, muito bem. Se eu fechar os olhos, eu consigo lembrar da tela do computador. Porque a gente usava, era o computador, sim, a né? gente não tinha o conceito do Eu mobile lembro muito toda a forte tela ainda, né? do caminho da Aham, compra, isso, é. isso é verdade. E assim, a gente falou 2015, mas qual foi o seu primeiro contato com tecnologia? Eu sei que talvez seja muito primórdios, milhares de anos, mas Sim, vamos sim. pensar, então, o primeiro Tá. Não, contato em Londrina. vamos colocar o primeiro contato em Londrina. Primeiro que eu não sou natural de Londrina, né? Eu Sim. sou da região, meu pai era bancário, Você era de onde? eu nasci em Faxinal. Faxinal, cara. Faxinal é Faxinal. mais longe que Curitiba. Não, Faxinal 100 Não, você quilômetros, pega né? o carro para ir para Faxinal, não chega, cara. Você chega em Né? Curitiba, mas não chega em Faxinal e Pode ser, Ivaiporã. né? Pode ser, pode É ser. brincadeira, pessoal de É, Ivaiporã e é. Faxinal. Então, assim, eu nasci em Faxinal, família de lá. Também tinha família em Cara, o meu Ivaiporã, primeiro curso de né? vendas foi Faxinal. Também tinha parentes em Ivaiporã, Que o legal. saudoso Hotel Avenida, do meu avô. Eu ficava em outro hotel lá. Não, o Hotel Avenida é das Aquele hotel antigas, grande. Não, porque tem um não é. hotel em Ivaiporã grandão, esqueci o Não, não, nome. não, não, não. Era nesse que eu ficava. Então eu rodei muito, né? Ah, Rodei muito, era nômade, vivia 2 anos em cada cidade. Eu acho que isso moldou muito da minha personalidade, da minha facilidade de tratar com pessoas também, porque é como eu falo hoje, não existia telefone celular, né? O custo da telecomunicação era muito alto, tanto é que as pessoas lançavam linha telefônica como patrimônio, verdade, né? Em imposto de renda. verdade. Então, assim, era uma situação sui generis, né? Então, o telefone não dava. Então, eu reconstruía todo o meu círculo de contatos a cada 2 anos. Esse era o resumo da minha vida.
Então dava 2 anos, mudava de cidade, mudava de escola, começava tudo do zero e 2 anos depois repetia o processo. E foi assim até os meus 18 anos, né? Aí eu estava em Rolândia, né, aqui do lado, né, de Londrina, quando meu pai aposentou, e aí sim, e aí nessa época eu já fui funcionário de carreira concursado da Universidade Estadual de Londrina, né, na área de tecnologia, como assistente de TI, fui para a área de engenharia com AutoCAD, maquetes virtuais, depois eu fui para uma cooperativa com análise de sistemas e negócios, e para mim esse foi o grande ponto, né? Nessa cooperativa foi onde eu entendi em definitivo que tecnologia era só meio, né? E curiosamente, eu falando com alguns alunos numa universidade há um tempo, eu perguntei para eles, falei assim, vocês estão tão focados em tecnologia? E eu pedi para um deles, falei, desenvolve um sistema para mim. Daí ele simplesmente perguntou, mas do quê? Eu falei, não, um sistema. Mas do quê? O que você quer que faça? Não, um sistema. Não, mas se você não me disser para Pra que quê? é... Eu falei, então se eu tenho que te dizer para que é que você vai desenvolver o sistema, então você só está desenvolvendo a ferramenta. Você não está chegando no fim. Então é um sistema de vendas. Se eu não tiver vendas, eu não tenho sistema. Sim. É um sistema de gerenciamento de clientes. Se eu não tiver clientes, eu não tenho sistema. Então tecnologia é meio. E lá nesses idos lá de 1900 e vovó menininha, né, tinha um contador da cooperativa e conversando com ele num corredor, eu comentei com ele, falei assim, cara, eu tô querendo criar um produto novo. Na época a tecnologia, entenda, era tudo um só que fazia, né? Hoje você tem uma centena de profissionais cercando um produto, um aplicativo, um site, qualquer que seja. Na época era tudo um cara só. Era o cara que pensava, desenvolvia, testava, implantava, treinava o cara, rodava, corrigia erro, fazia a gente fazer tudo, né? E ele falou, o dia que você inventar um sistema que faça teu cliente ganhar dinheiro, você fica rico. E para mim essa foi a chave. Falei, bom, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso sempre pensar em entrega de valor. Certo. Né? E aí mudou tudo. Aí toda a minha carreira foi pautada nisso. Né? Sempre geração de valor, geração de valor, geração de valor. E hoje as pessoas se incomodam com isso. Né? Porque tudo é geração de valor. Sim. Se você é um funcionário de uma empresa, você tem que entender que você é geração de valor. Você faz parte daquele ciclo de geração de resultado. Então, todo mundo quer ganhar 20, 30, 10, 15 mil reais por mês. Agora, o salário de 10 mil reais, pelo valor que você agrega naquele produto final que é vendido, faz sentido? Uhum. Se não fizer, não adianta você pedir. É. Né? E ninguém está questionando o valor do profissional, mas quanto o empreendimento, ou o quantum de valor do empreendimento se encaixa dentro daquilo lá. Isso é uma dificuldade muito grande. E eu hoje em dia. defendo muito o valor, você sabe disso. Seja para pessoa, seja para serviços, seja para Tudo, produto, seja para marca, porque a gente tem que sair do aspecto do commodity. Sim, né? exato. E essa geração de valor, eu tenho utilizado até um exemplo em algumas empresas que eu aprendi com você, de valorização de profissional, igual você falou. Todo mundo quer um salário alto, mas o que eu faço a mais para entrega ou recebimento desse salário? Né? Então, dentro desse aspecto, você falou, acho que algumas semanas atrás, uma das nossas reuniões, porque a gente fala todo dia, né? Um exemplo do sal. Eu acho que foi você, me corrija se eu estiver errado. Eu sou um profissional, quanto de sal eu estou comendo com aquele empresário para fazer as coisas acontecerem? O exemplo. O meu horário é das 8 às 18. Eu posso muito bem às 18 horas fechar o meu notebook e ir embora. Ir embora, né? Fazer o básico que tem que ser feito. Mas o que eu faço além? Não estou dizendo que todo mundo é obrigado a ficar depois das 18 horas. Não, mas aquele que entrega um pouco a mais ou não tem essa preocupação de sair correndo quando acaba o expediente e faz uma entrega maior, esse vai ser valorizado. E esse vai receber a gratificação por esse salário maior e vai fugir do aspecto do commodity. Assim como a entrega de um sistema. Né? Que nem você falou, sistema, para quê? Para fazer uma entrega. Mas será que eu não consigo surpreender o cliente a fazer uma entrega maior do que muitas vezes o que ele está pensando? Isso gera valor. Total. Né? Eu costumo falar com frequência, não existe sucesso das 8 às 18. Nós sabemos, né? Tão simples quanto isso. Né? Então, eu valorizo, entendo perfeitamente, né? Todo mundo precisa ter sanidade mental, mas não existe sucesso das 8 às 18. Tá? Das 8 às 18 você tá na linha d'água. Desculpa te dizer. Tá no meio, né? Então, assim,
fazendo um paralelo e cada um compare com o que quiser. Mas só uma observação, se você está nas 8 às 18, tá tudo bem. Não tem Tá nada errado, tudo é bem. escolha, é Fique em escolha, paz, escolha, tá? tá É que tranquilo. nós temos esse É. pensamento. A gente é uns caras velhos aqui, old school, não leva muito então, que a é gente isso mesmo. a sério o que a gente fala. É. Mas não voa, mas também não afunda. Esse é o resumo. É porque sempre você precisa fazer um plus. Eu lembro que sempre que você vai pedir um aumento, é fácil você pedir um aumento. Né? É fácil pedir um aumento. Vamos colocar. E aí eu te faço uma pergunta. Para a área de vendas especificamente. Sempre você tem aquele vendedor que vem te pedir para aumentar o valor da comissão. Tá? Como que eu trato isso aí, principalmente quando a gente fala dessa nova geração e quanto a resultados? Lembrando que para você aumentar a comissão, aumenta custo, necessita aumentar o valor de venda para você manter margens de lucro. Sim. Né? Que diferente do que todo mundo acha, é apertada. Sim. Para todos os negócios. Uhum. E aí? É legal a sua pergunta, porque eu tenho vivido até mesmo o contrário disso. A redução de comissionamento. Uhum. Por quê? Porque você sabe, assim, vários aspectos que eu defendo muito um planejamento. Um planejamento que seja flexível. Eu não tenho que ser rígido com algo que foi planejado e de repente surgiu uma oportunidade e mudar, surgiu uma ameaça e fazer uma alteração. Eu gosto muito, dentro de uma política comercial agressiva, ter um bom comissionamento para o meu vendedor. Com prêmio, com resultados, com participação. Ao mesmo tempo, eu posso sim aumentar o comissionamento através de uma escala, através de uma meta cumprida, através de uma... Eu já vi alguns casos, a gente no Brasil já foi falado no passado, né? E eu gosto muito disso. Se você bater a meta, você dobra a meta. Né? Sim. E se você dobrar a meta, não dobra a comissão, triplica a comissão. Faz algo diferenciado. Ao mesmo tempo, a gente também vive o inverso, Rafa. Do colaborador que quer o desconto. Eu quero dar um desconto para o cliente, mas eu quero manter a mesma comissão. Espera aí, o empresário está perdendo. Eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, eu defendo a marca, eu defendo o empresário e defendo o colaborador. Então, todos os meus clientes, graças a Deus, que estão crescendo, eles também geram crescimento para os seus colaboradores. E não somente para a área comercial, tá? Eu tenho clientes e conheço indústrias que geram aumento para os seus colaboradores 3, 4, 5 vezes por ano. Porque estão alcançando resultado. Claro, um resultado esse do comercial, mas também de todos os outros departamentos que estão trabalhando junto com o comercial. E que ele vai ser perene dali para frente. Eu sou um vendedor, eu sou um consultor que defende o comercial, mas eu sei da importância de todos os departamentos para que o comercial consiga atingir os seus objetivos. Então, o que acontece? Eu tenho um vendedor que está batendo meta, mas eu tenho que analisar qual que é a precificação ou o valor que ele está utilizando. Se ele estiver dando muito desconto para o cliente, será que vale a pena? Às vezes, um desconto, uma vírgula lá no indicador, gera uma perda. E eu estava fazendo uma análise esse ano com um cliente que um desconto que estava sendo gerado de um grupo de vendedores, isso estava gerando uma perda, por exemplo, de 30 mil reais por dia. Opa, peraí, 30 mil reais por dia de perda de lucratividade? Espera aí, tá errado? Tá muito errado. Ou, se eu pego esse valor aí, multiplico por 20 dias úteis, multiplico por 12 meses. Cara, é um valor altíssimo que pode estar correspondendo à lucratividade da empresa. E outra, e se fosse um valor menor? Não, é só um descontinho aí para o cliente que nós demos de 500 reais. Espera aí, quantos por dia? Às vezes é um cliente hoje, um depois de amanhã, isso está gerando perda para a empresa. Então, uma política comercial ela pode ser feita dessa forma, onde eu posso beneficiar quem entrega mais, mas também entregar aquilo que é justo para quem entrega menos. Eu acho interessante nesse sentido que eu sempre, quando vou falar com fundadores, esse é o grande problema, tá? Quando a gente vai falar de startup, você está falando com um fundador, um cara que está criando um negócio, ele está apaixonado naquilo ali, e eu falo que ele tem que tomar muito cuidado, que você lançar um negócio principalmente quando a gente fala de startup... Ele está emocionado, né? Emocionado. Né? Eu falo que ele está abraçado em um cilindro de aço. Esse cilindro de aço, só que ele não vê nem a ponta, nem o fundo. Então, esse cilindro de aço pode ser uma âncora, como pode ser um foguete. Né? Ele tem que estar preparado para os dois. E quando a gente fala nesses momentos de paixão, e aí depois entra a questão do pagar boleto, né? Tem que entender que tudo é uma composição de custo. Por isso que eu gosto de falar assim, cara, toda a tua receita
olhe ela mensal. Toda a tua despesa, compute ela anual. Porque existe aquele... isso eu falo para até mesmo finanças pessoais. Sim. Tá? Você recebe quanto de salário? Eu recebo 2.000. Uhum. Aí, de repente, o cara olha e fala assim, mas eu consigo comprar. Mas por quê? Quanto custa? R$ 1.200, mas eu vou parcelar em 12 de 100. Isso. Não, cara, não é 12 de 100. É 60% do teu salário de um mês. Então, a receita, eu falo assim, quanto você recebe no mês? 2. Quanto custa? 1.200, não é 10 parcelas de R$ 100. Né? Por quê? Porque isso aí gera o primeiro descompasso no fluxo de caixa É um outro olhar. de qualquer Nossa, empresa. Quando o cara coloca isso... né? Porque é um compromisso. É claro. Né? É um compromisso. E aí, quando a gente fala de processos de venda, eles sempre são complexos. Uhum. Né? Você está falando de desconto. Né? Desconto é um dos fatores. Porque eu costumo falar que o empresário olha custo. Mas quem sabe dizer valor é quem compra. Sim. Sim. E isso é muito difícil para o empresário. Por quê? Porque normalmente ele está tocando o negócio no afã de pagar boleto. Uhum. Ele tem 5 clientes. Tem um cliente que pagaria 1.000 naquele produto que ele está vendendo por 100. Tem um outro cliente que não vê valor de 100 e não paga nem 10. Né? E tem aquele cliente que, pagar o 100. E aí entra no que você falou, comoditização. Sim. Né? No setor de tecnologia acontece o que acontece. Acontece o que acontece em outros setores, como por exemplo, eu começo a ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu pego essa receita e já compro um Porsche, compro um carro que eu quero. E eu esqueço que a empresa tem... Usei o Porsche como exemplo, Tudo mas bem, assim, pode tudo ser qualquer bem. carro, Qualquer pode ser coisa. uma viagem, pode ser qualquer coisa. Porque assim, eu quero dizer o seguinte, em vários setores, muitas vezes o empresário, quando inicia o seu negócio, a empresa dá um faturamento de 50 mil, ele pega os 50 mil para ele. Dá 100 mil, ele pega os 100 mil para ele. Dá 500 mil, ele pega os 500 mil para ele. É a confusão do lucro, né? O lucro com e se receita. tiver alguma oscilação da receita, ele vai falar assim, pô, a minha empresa não dá dinheiro. E na verdade... Ela deu dinheiro. O problema é que ele não teve um prolabore, um uso adequado. Na tecnologia isso acontece também? O tempo inteiro. Bom, existem dois segmentos, tá? Existem, primeiro, um deles, né? Aquele que é o empreendedor familiar, vamos colocar, aquele cara que não tem muito planejamento. Então, ele define um prolabore baseado na receita da empresa. Veja, é exatamente isso. Eu falei receita, eu não falei que é na lucratividade da empresa. Né? Aí a empresa começa a ter alguns problemas de lucratividade, seus custos começam a subir derivado de fatores externos, não interessa o que quer que seja, porém aquela retirada permanece inalterada. E aí ele chega numa reunião para você, para todo o time e fala, temos que cortar em 15% dos nossos custos. Isso. Mas ele em nenhum momento pensou em reduzir sua retirada. Esse é um dos fatores. Isso acontece sim e bastante. Mas o que mais acontece, principalmente quando a gente fala de startups, é quando aparece o tal do investidor. Esse é o sonho de toda startup e costumo dizer que é o pesadelo de todas elas, né? Porque daí você vai ter que prestar contas. O problema não é esse. Porque quando ele recebe, ele chegou, tá lá pagando boleto, de repente entra um investidor e eu falo, dinheiro de investidor é para te acelerar. A responsabilidade de manter a velocidade depois é sua. Sim. Né? Mas o que ele faz? A primeira coisa que o startupeiro, eu vou chamar assim, padrão, faz, tá? Ele vai comprar uma mesa top, alugar uma salona chique naquele prédio top, aquela cadeira que faz massagem nas costas, entendeu? Ou seja, primeira coisa, ele recebe aquele espírito do Faria Limer, né? Compra o colete também. Né? Às vezes, né? Você me mandou. Não, falemos baixo para não nos comprometermos, tá? Mas aí ele compra aquela mesona, compra aquela cadeira top, ele gasta esse dinheiro e ele esquece do principal, que é acelerar o negócio dele. Tá? Ou então, alguns outros casos, ele mente nas prestações de conta ou nas demonstrações financeiras. Manobras contábeis a gente sabe que existe de todo tipo, né? Sim. Ou alguns chamam de contabilidade criativa, né? Que é o novo nome, né? Que se dá. Né? Faz uma contabilidade criativa, apresenta para o investidor acha que é aquilo lá e o cara pega o dinheiro para pagar salário que está atrasado. Né? Ou salário que ele não conseguiria pagar. Ou então ele contrata time. Putz, primeira pisada de bola dele. Ele vai lá e
contrata um monte de gente. Cara, se você contratar um monte de gente, depois você vai ter que demitir esses caras. Putz. Esse é o principal problema. Então, com startups acontece muito isso que você colocou, com muita frequência e muito mais quando você recebe dinheiro, investidor. Porque ele é um dinheiro que você não estava esperando. Cara, eu tenho 2 carinha, tô pagando ali salário na tampa do cara, entendeu? Já é no máximo que eu consigo para pagar os boletos para ficar vivo. Aí o cara recebe lá um cheque de 1 milhão. E vamos colocar que 1 milhão hoje em dia, você queima ele rapidinho. Né? 1 milhão derivado aí, você pega, dependendo do investidor mais agressivo, ele vai falar que ele vai te dar, sei lá, isso aí dividido em 4 parcelas de 500 mil, cada uma em 2 anos, e tá levando 65% da tua empresa, você nem notou. Mas tá, ok. Ele pega esses 500 mil, primeira coisa, pô, tem contrato gente, e ele esquece que ele precisa, primeiro o negócio precisa acelerar. Ou seja, a minha rentabilidade precisa crescer na mesma proporção que o dinheiro entra. Perfeito. E ela não pode ser mantida com esse dinheiro. O que acontece muito? Começa a impulsionar a mídia. Típico. Sim. Mídia. Facebook. Mídia. É. Facebook, né? Meta, né? Meta e Google. Né? E o cara, pá. A hora que ele tira o dinheiro, a venda cai. Esse é o principal erro. Ou também, não sei se... Em alguns setores que eu acompanho, acontece também o contrário. Aí também a importância de ter uma boa agência de comunicação. Algumas agências, o cliente tem um orçamento de marketing. Como eu disse, eu defendo planejamento, então um orçamento de investimento no marketing. E a agência quer sempre que o cliente coloque cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Mas esse dinheiro investido não está retornando. Então, assim, dentro de um bom planejamento, de uma boa análise financeira, também saber diversificar a comunicação de marketing conforme o seu público-alvo. Porque uma coisa também que acontece dentro do lado da emoção desse empresário de tecnologia que está iniciando uma startup, é que a ideia, muitas vezes, é tão boa para ele que ele acha que essa ideia vai ser boa para todo mundo. Que, nossa, a ideia é maravilhosa, ele está emocionado, né? O lado emocional, ele vai ser o contrário da razão. E ele vai estar focado, muitas vezes, numa falta de planejamento, acreditando que a ideia é tão boa que vai dar certo. Por isso daí eu defendo o lado racional também. É claro que o racional demais atrapalha. Porque daí você está com uma boa ideia e você tem lá a versão 1.0. Mas daí você fala, não, eu vou pensar na versão 2.0. E de repente está na versão 4.4 e não foi feito o lançamento porque foi racional demais e perdeu o time. Perdeu o tempo de lançamento da startup. Então a gente tem que lançar, tem que errar, tem que fazer a continuidade. Então eu defendo essa linha muito tênue entre emocional e racional. Tem que ter racional com pitada de emoção e emoção com pitada do racional para que tenha um bom planejamento, inclusive financeiro, que muitas vezes não só no lado da tecnologia, que nem você citou de quem está começando, mas no outro lado do empreendedorismo simples, básico, da prestação de serviço, do comércio, de uma pequena indústria, não tem. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, normalmente as pessoas conectam muito empreendedorismo com tecnologia da informação. Sim. Né? Todo mundo quer ser. Bom, hoje em dia, eu brinco que o mundo foi reduzido a 2 profissões, né? Primeiro, ou o cara é um novo Steve Jobs, né? Então, é um visionário, ou então o cara é um digital influencer. Só existem essas duas. Se você perguntar numa massa hoje, você só encontra esses dois. E isso impacta diretamente na indústria, impacta tal. Quando a gente fala muito de startup, e aí ele vai muito no contraponto do que a racionalidade pede, quando eu falo com um cara de startup, eu falo, cara, primeiro vende, depois você constrói. Isso. Primeira coisa. Só que quando você vende, depois que constrói, o planejamento é -8, não é nem 0. Sim. Né? É -8. Como que eu concilio isso? O cara que está começando agora, o cara está começando, um startupeiro, teve uma ideia, né? Ele acha que ele vai validar essa ideia e ele precisa vender isso aí. Como que ele faz para conciliar essa ausência de planejamento com um mínimo de planejamento para vender algo que ainda não existe, que ele está em processo de validação? Eu estou tentando te colocar numa saia justa, tá? Só para tentar aprender um pouquinho. Né? Como que eu faço isso? Repete a sua pergunta, você me deixou numa saia justa mesmo. Desculpa. Foi fora o processamento fora não do foi boa. script. A questão é, o startupeiro, primeiro ele vende para depois ele construir. Veja, se eu estou vendendo algo que nem existe ainda, né?
Eu não tenho, o meu planejamento é negativo. Certo. Né? Eu nem pensei o que eu vou fazer. Sim. Aí, ok, fiz a primeira venda e vou ter que usar esse dinheiro agora para validar, vou ter que projetar. Por onde eu começo o planejamento para que ele seja o mais efetivo possível para isso virar um negócio de sucesso depois? Realmente é bem complexa. Eu não entendi porque estava com alguns ruídos de comunicação aqui, né? E daí aqui que eu me perdi. Mas eu preciso de um planejamento, que eu já falei anteriormente. Eu fiz a primeira venda. Esse recurso eu vou subsidiar para a continuidade do meu negócio, correto? É isso. Então, assim, eu preciso ter essa continuidade e fazer com que isso seja multiplicado para que a gente chegue na fórmula do exponencial que tanto se fala. Mas eu preciso usar esses recursos para que eu possa, como se fosse uma semente, para plantar, para gerar mais recursos para o negócio. É isso que eu imagino. Mas, ao mesmo tempo, quando eu inicio a empresa, eu preciso ter recursos antecipados, subsídios necessários para não depender exclusivamente de uma venda. Né? Eu preciso pensar num negócio. E se eu não tivesse essa venda, o que ia acontecer? Ia fechar? Porque eu vou começar o negócio na expectativa de que eu tenha vendas. Conforme o negócio, pode ser algo grande que vai me gerar altos recursos. Mas eu não posso depender só de uma. Perfeito. Né? Por isso, aquilo que eu até comentei, eu vou começar um negócio, eu estou emocionado. Eu acredito que vai dar certo porque eu defendo a minha ideia. Certa vez eu atendi uma cliente em Arapongas e ela defendia a ideia dela assim: eu tenho um excelente bom gosto. Então todas as mulheres vão comprar o produto que eu vendo. E era roupas de linha, bordados, etc. Mineiros, alguma coisa assim. Pode ser bom para um determinado público, mas ela não pode depender da venda de um produto. Ela tem que vender vários. Dentro dessa forma, se eu penso na startup, eu desenvolvi um produto, fiz uma venda. Eu dependi exclusivamente dessa uma, preciso de mais, né? Vamos colocar aqui. Você não depende única e exclusivamente de uma venda. Até porque, se depender, você já começou morto, né? Desculpa dizer. Mas o que eu queria entender é assim: eu fiz a primeira venda, eu tenho o meu recurso de subsistência, vou chamar assim. Tá? Eu tenho o meu recurso de subsistência. Hoje nós estamos numa geração que sai de casa mais tarde, então estão na casa dos pais. Ele tem o salário dele, já está empregado, e ele é o cara que empreende fora das 8 às 18. Aí ele teve uma ideia, conversou com uma pessoa e fez a venda. Ou seja, o boleto dele, alimentação e moradia está garantida. Sim. Ok? O que ele deve pensar primeiro? Quando você fala que vai começar um negócio, o planejamento estratégico ele tem muita coisa. Quando você vai planejar um negócio, tem muita coisa. E hoje em dia, minam consultores, né, brotam do chão, que a primeira coisa que ele tem é, não, você tem que fazer um planejamento estratégico, missão, visão, valores e tal. E eu vejo pouca efetividade nisso. Na verdade, eu vejo uma eterna construção de quadrinhos de parede e pouco negócio efetivamente. E aí eu sei que você trabalha diferente. Né? Eu gosto dos quadrinhos. Mas com flexibilidade. Mas você não começa um negócio pelo quadrinho. Não, né? eu já tenho que ter a ideia. Você começa um negócio pelo produto, né? Pelo valor percebido do produto. Qual que é a primeira fase? O que eu devo fazer primeiro? Tentar entender o mercado, se aquela venda foi uma venda acidental, e eu tenho uma... E pode acontecer acidental. Claro e quando que pode. acontece acidental, você pode até mudar o teu público-alvo. Porque quando você falou uma palavra-chave aí, que eu defendo muito, a questão de conhecer o mercado. E quando eu falo conhecer o mercado, eu gosto de desenhar um triângulo no whiteboard, no quadro em si. E eu coloco, independente das pontas, cliente, fornecedor e concorrente. Às vezes, dentro desse início de uma empresa, eu vou colocar lá quem é o meu cliente. Quem são os meus clientes? Quantos são? Onde estão? E vou encher de perguntas. E vou buscar essas respostas. Concorrente. Quem são meus concorrentes? Qual é o ponto forte dele? Qual é o ponto fraco? Porque é um erro, muitas vezes, do empreendedor de qualquer segmento, achar que a sua proposta de valor, a sua vantagem competitiva é tão alta e exclusiva que o concorrente não tem. E ele deixa de pesquisar o concorrente. E, às vezes, a proposta é a mesma. Então, qual que é o seu ponto forte? Qual é a sua vantagem competitiva? Se é o mesmo, não tem. E quando eu falo de fornecedor, também. Se eu falo em fornecedor, eu preciso de parceria. Porque se ocorrer algum tipo de problema, seja com uma empresa de tecnologia ou não, relacionado ao fornecedor, o teu cliente não quer saber se o problema foi com o fornecedor. Total. O problema foi seu, com a sua marca. E dentro disso, né, conhecimento. Quanto mais informações em relação a esse mercado, menor é o risco.
Porque o risco sempre vai existir. Sempre. Ele é Essa é a inerente a realidade. qualquer negócio. Então, essa busca. Agora, quando você faz um planejamento pensando num segmento, num cliente, e a primeira, a segunda, a terceira, a quarta venda começa a acontecer para um outro segmento, para um outro cliente, opa, ou tem ruído de comunicação, ou realmente o seu produto ou serviço está sendo valorizado para um outro segmento. Aí é a questão de analisar a rota, né? Uhum. Corrigir a rota do seu planejamento, da sua comercialização do seu produto ou serviço. Tá. Eu acho que é isso que eu queria entender. Porque o cara de startup, ele faz a primeira venda, o que ele faz depois? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar entender para quem que ele vendeu. Sim. Depois, se ele vendeu para esse cara, por que ele vendeu para esse cara? Se no planejamento dele ele criou algo específico para um público e ele já atingiu esse público, ele já sabia. Não, tudo bem, ele já Mas sabia. se ele vendeu para outros, isso com certeza. Porque, assim, às vezes, o que a gente vê muito é o matador de elefante. Né? Ele sai para caçar andorinhas, dá um tiro na andorinha, erra a andorinha, cai um elefante da árvore e ele não tem a mínima ideia de onde é que saiu aquele elefante. Então, isso eu vejo muito acontecer com fundadores. Né? Ou então a ideia dele é tão genial e ele está tão abraçado na ideia que ele faz a primeira venda e ele não notou, ele não notou que o cliente para quem ele vendeu não é o cliente para quem ele projetou. É verdade. E já que a gente está falando de vendas, quero te fazer uma pergunta. De repente a gente pode estar conversando até juntos. O que é mais difícil? Começar um negócio de tecnologia ou escalar esse negócio? Escalar. Por quê? Escalar é difícil. Bom, primeiro que tem uma mítica, né? Escalar um negócio não quer dizer que você tem uma infraestrutura de produto que lhe permite escalar. Quando eu falo infraestrutura, eu estou falando de produtos especificamente de base tecnológica, tá? Você contratou a AWS, contratou Google, contratou o que quer que seja, né? Então, tua estrutura ela é escalável. Você pode atender 5 usuários, você pode atender 1 usuário, você pode atender 5.000 usuários e a estrutura... Perfeita. Porém, alcançar esses 5.000 caras é outra coisa. Você escalar isso, porque para você escalar um negócio, aí sim demanda muito conhecimento de mercado. E aí eu tiro com padrão já que a gente vê. 90%. E eu posso dizer que até mais, tá? Mas eu vou colocar 90% para não machucar o ego de ninguém. Tá. 90% das startups que nascem dentro de faculdades de tecnologia da informação morrem por não conhecer mercado. Então, Rafa, eu vou ser polêmico agora, vou ser advogado do mal. Existe muito oba-oba no desenvolvimento de startups? Não. Eu acho que é o que mais existe. Porque certa vez, lá naqueles primórdios que você falou, 2015, 2014, eu até lembrei hoje porque eu estava numa grande universidade aqui de Londrina, numa reunião, pensando em ecossistemas. E lembrando, lá em 2015, 2014, eu estava numa outra universidade aqui da região, 8 horas da manhã de um sábado, gerando uma palestra minha de Canvas. Porque o pessoal estava novamente, literalmente, começando o negócio. Então, eu adorei a sua resposta, porque começar é fácil. Desenvolver e crescer já é outra figura. E desse começar o negócio, a minha palestra, acho que era a primeira do dia, 8h30 da manhã, depois eles iam ter mentorias e tal. E quando eu comecei a minha palestra, não vou falar cidade, não vou falar universidade, mas é algo grande. Um monte de professor no fundo da sala batendo papo. Os alunos conversando. Espera aí. Eu estava lá com um professor convidado, recebendo... Não estava de graça, estava recebendo. E as pessoas batendo papo, aquele oba-oba. Como se desenvolver uma startup fosse uma brincadeira. Eu parei a minha palestra. E eu perguntei se eles estavam ali para brincar ou para literalmente pensar no futuro e ganhar dinheiro com os seus negócios. E falei mais algumas coisinhas. Tá. Naquele momento houve um silêncio. Os professores saíram da sala, graças a Deus, porque realmente estavam atrapalhando. Acho que estavam lá pela hora aula, não sei. Não sei, brincadeiras à parte. Não sei, isso já faz 10 anos, né? 10, 11 anos. E os alunos entraram, né, no conteúdo. Eu sei que depois eu fui embora e eles tiveram lá as continuidades. Mas eu vi assim muito oba-oba, aquele momento. Não sei se era coffee break, não sei o que era o motivo deles estarem lá. Mas assim, começar é fácil. Agora, continuar já é outra coisa. Eu resumiria a uma palavra que eu acredito que permeia uma grande
parte dos profissionais e fundadores? Um negócio chamado 3 letrinhas. Ego. Ego. Né? E o ego, eu acredito que seja o maior veneno para todo e qualquer fundador. Justamente. Né? Porque normalmente ele começa achando que a ideia dele é genial. Isso me lembra na época da pandemia ainda, tudo digital. Me chamaram, você pode ser mentor de uma competição de startups e mentorias e tal. Falei, tá, tudo bem, digital. E vamos, né? Todo mundo preso em casa, né? Vamos pensar negócio. Ok. Aí atendi 2 fundadores, né? A ideia deles, a ideia genial para ser o novo Steve Jobs era um aplicativo, 95% são, né? Era um aplicativo. Eu também já tentei desenvolver um aplicativo no Porto Digital de Recife. Fácil, E não foi para frente. Ficamos então, 1 ano só colocando dinheiro. Então. Aí, um aplicativo onde eram 2, não vou falar garotos, tá? Mas 2 rapazes, na casa dos seus 20 anos, 20 e pouquinho, da área de tecnologia, e que chegaram, nós já desenvolvemos o produto. Uau! Né? Ou seja, eram 2 alunos da faculdade que já desenvolveram o aplicativo. E o aplicativo era um aplicativo simples, né? Você cadastrava os eventos da noite, porque, segundo ele, eu perguntei, a primeira coisa que eu pergunto é qual problema você resolve. Ou seja, todo mundo é um macaco gordo, todo mundo tá ali para quebrar o galho de alguém. Né? E eu pergunto, qual problema você resolve? Não, porque toda vez quando eu vou sair à noite, né, existem várias possibilidades. E aí eu quero filtrar para onde que eu quero ir, para poder não precisar ficar rodando vários eventos, tal. Eu falei, tá. Mas filtrar o quê? As festas, né? As festas, os bares, né? As propostas. Eu falei, ok, parabéns, você tem um Instagram categorizado, mas vamos seguir. Tá. Né? Falei, como é que você monetiza? Não, porque nós vamos vender as fichas, né? Ou seja, o consumo do bar, o bar vai poder dar previsibilidade para o bar, ele vende antes para gente, através da nossa plataforma. Então você, antes de ir para a balada, gostei desse aqui, gosto dessa banda, já vou comprar o chopp, já vou comprar fritas e tal. Até aí tudo bem. Falei, como é que você monetiza mesmo? Eu recebo um FII, uma participaçãozinha em cima dessa venda. Certo. Falei, legal, tudo bem, ótimo, né? Desenvolve. Falei, qual que é o teu público? Aí ele mandou na minha lata, assim, sem pudor nenhum. Jovens de 18 a 25 anos. Eu falei, parabéns, você acaba de quebrar. Antes de nascer. Ficaram os 2 me olhando com cara de paspalho, né? Tipo assim, o que esse velho maluco tá falando, né? Não, por quê? Eu falei, cara, quantos anos vocês têm? 20. Quanto vocês gastam na noite? Eu falei, vou te dar um padrão, tá? Do cara de 18 a 20 e poucos anos. 18 a 20 e poucos anos. Ele vai... Eu não vou falar marca porque eu não tenho jabá, tá? Ele vai entrar no bar, ele vai pegar uma long neck, vai encostar no balcão e vai ficar com ela até 2 da manhã tentando pegar alguma coisa. Então, se você tá pegando um feed disso aí, que, cara, você não vai gastar sozinho. Você não vai sair para tomar 15 cervejas. Falei, quem gasta dinheiro em bar é o cara 27, 30 a mais, que vai com a esposa, vai pro bar, ele vai tomar 4 chopp, ela vai tomar 2 drinks, ele vai comer alguma coisa e ele vai gastar R$250. Ou mais. Tá? É esse o público. Não é o cara de 18. Só que esse cara não vai comprar pelo aplicativo. Eu falei, desculpa, mas teu negócio tá perdido. Então, assim... É uma ideia, assim, de desenvolvimento de pesquisa. Por isso que eu te falo. Tipo, 2 alunos de faculdade. A ideia é boa pra mim, mas eu não sei se vai ser pro meu público. Isso é validação de mercado. Né? Existe uma teoria, vou chamar teoria, tá? Certo. Porque eu não tenho a origem do número. Que cada pessoa tem 7 ideias por dia. Eu já ouvi isso. Tá? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós estamos falando que temos 49 bilhões de ideias todo dia. Mas é a sua que vai mudar o mundo. Claro. Sabe, então, lembra do ego? E aí imagina isso. Vamos pegar a nossa cidade é um polo de tecnologia. Sim. Nós temos aqui 14 instituições de ensino superior, são aproximadamente 30 cursos da área de tecnologia por baixo que a gente tem. Estou colocando engenharias de software, ciências de computação, né, e etc. Se a gente pegar todas as engenharias, a gente chega aí a 50 e poucos cursos. Então nós temos uma profusão imensa de profissionais caindo no mercado. Quando eu vou para um negócio que eu não tenho como sócio da startup alguém do ramo,
a probabilidade de eu quebrar é de 95%. Pois é, eu ia fazer esse comentário agora, porque assim, você citou 30 cursos da área, aproximadamente 30 cursos da área de tecnologia. E quantas outras dezenas de cursos que nós temos que não são da área de tecnologia? E o meu comentário ia ser justamente o contrário. Alguém que não é da área de tecnologia também tem várias ideias fantásticas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo. Mas ele não vai saber desenvolver um aplicativo porque ele não tem esse conhecimento técnico. Ele pode contratar uma empresa para desenvolver o aplicativo ou algo que eu gosto mais, encontrar um parceiro, um sócio da área de tecnologia, para que isso possa ser cada vez mais multiplicado. Então, a parceria entre alunos de tecnologia e cursos convencionais, vou chamar de convencionais, por exemplo... Que não sejam da área técnica. Cara, é um casamento fantástico. Tech, né? Porque, por exemplo, de repente o aluno de tecnologia tem uma ideia que pode ter uma dificuldade jurídica. Se ele tem um parceiro, advogado, que possa ser sócio dessa startup, ele vai ter todo um conhecimento para alinhar e desenvolver o seu negócio. Se ele tem dificuldade com planejamento, se ele tiver parceria com um aluno do curso de administração, isso também vai ser fantástico. Por isso, eu gosto das ideias onde nós poderíamos até chamar de multidisciplinar. Alunos de vários cursos para o desenvolvimento de algo. Acho isso um casamento, não vou dizer perfeito, mas assim, com a possibilidade de sucesso maior, porque você está somando conhecimentos e informações. Vamos voltar no que a gente falou no comecinho? Vamos lá. Tecnologia é o quê? Ferramenta. Certo. Você vende a pá pela pá ou você vende a pá pelo resultado que você espera? Pelo que eu almejo. Então, se você pegar um cara que é especialista na fabricação de pá, mas nunca usou uma pá na vida, qual é a possibilidade dele ter um negócio de venda de pá com sucesso? Esse é o ponto. Certo. E a gente está falando até agora, a gente está comentando agora sobre falha, né? Sobre dificuldades, fechamentos. Todo mundo inicia um negócio e não quer perder, né? Você inicia uma empresa, você acredita que vai dar certo, você quer o sucesso. Não só pelo ego. De vezes. Todos nós. Todos nós. Agora, como lidar com essa cultura da falha? Como você vê isso? Hoje mais, eu acho que muito a experiência ajuda e eu acho que o ouvir pouco atrapalha, né? E eu não vou ficar chovendo no molhado, mas todo empreendedor já falhou e eu gosto muito do termo falha. Por quê? Porque normalmente as pessoas, como lidar com o erro? Aí é minha concepção, tá? Erro é aquilo que você sabe que não vai dar certo, você sabe que é errado fazer, você sabe que não deveria fazer e mesmo assim você faz. Isso é erro. Falhar é uma tentativa de acerto que não funcionou. Então, olha primeiro no que você focava, né? Lembra que eu brinquei do acertar o elefante quando você atirou na andorinha? Tá. Então, aí eu te pergunto, você acertou o elefante, você acertou ou você falhou? Eu falhei. Você falhou. Porque eu tava mirando a andorinha. Então, pronto, pega... quase que eu falei uma besteira. Você é quinta série, você tá hoje, você tá oitava série aqui. Palavrão, quase eu falei um palavrão. Né? Apesar o problema é que vai ao vivo, mas depois a gente corta. Mas qual o problema de você falhar? Pega o aprendizado e pronto, você já é outro. Você aprendeu, é uma coisa... Agora, se você cometer de novo, aí você é burro, né? Aí é burrice mesmo. Então, assim, aí eu te pergunto, a gente tá falando um monte aqui, startup, falha... Para mim, a falha ela é muito mais, não vou dizer previsível, mas ela é muito mais possível do que o acerto. Ponto. Se você parte do pressuposto que você vai acertar todas as vezes, sinto lhe dizer, se você quiser, eu te mando um atestado de depressão já, né? Te mando, porque vai ficar depressivo, vou te mandar uma receita médica para você tomar alguma coisa, né? Porque não vai funcionar. Não vai. Né? Não vai funcionar. E aí, assim, como que eu erro menos? Principalmente porque o grande problema do empreendedor hoje não é construir produto. Não é. Por quê? Porque hoje você tem uma miríade de ferramentas para você construir produto. Não tô falando para substituir o Dev por IA. Não. Tá? Não tô falando isso. Mas tá, você tem uma miríade de fontes de resultado que pode te ajudar a construir um produto. Só que vender é um pepino. E aí, como que eu levo isso pro cara que tá começando? Como que ele começa a estruturar o processo de venda dele? Aprendendo a vender. É literalmente simples assim, porque você pode falar assim,
Acontece muito isso. Eu não sou vendedor, eu não gosto de vender, etc e tal. Já participou de alguma entrevista de emprego? Então você estava se vendendo. Tava vendendo. Estava se vendendo. E eu defendo que o principal vendedor de um negócio é o empresário. Ele pode ter uma equipe maravilhosa, mas na falta dessa equipe de vendas, ele tem que vender. Então ele tem que aprender a vender. Ele tem que assistir cursos, se matricular em eventos e participar de cursos de venda, porque não vai se vender sozinho. E um dos erros que eu também já observei, não só em startups, mas outros negócios, é justamente essa. A minha ideia é tão boa que ela vai se vender sozinha. Eu vou fazer uma conta no Instagram e isso vai vender. Espera, será? Então nessa conta no Instagram você só vai postar o produto, você não vai gravar um vídeo, você não vai falar, eu não gosto de falar em público. Pô, então já começa uma dificuldade. Então, novamente, se eu estou sozinho, eu vou ter essa dificuldade. Mas se eu tenho uma equipe de sócios, alguém vai assumir essa bronca, essa responsabilidade. Mas, se eu tenho dificuldade, eu tenho que aprender. Rodrigo, eu não gosto, que nem eu comentei agora. Eu acho que a área comercial, assim como outras áreas, porque às vezes também quem é do comercial não gosta de finanças, igual você falou. E ele tem que aprender a fazer os lançamentos. Ele tem que saber retirar um prolabore e saber que aqueles valores que geram riquezas é da empresa. Mas a empresa é minha. Não, a empresa é sua, mas é um CNPJ, é um CPF. Tem que ter essa diferenciação. É igual música. Tem pessoas que nascem com dom. E tudo bem. E tá tudo bem. Tem pessoas que ralam para aprender e aprendem. Então a questão comercial, a pessoa tem que aprender. Porque pode até se vender no início, estourar a ideia, etc., mas é caso raro. A pessoa tem que buscar o conhecimento para poder justamente saber oferecer aquilo que ele criou com tanto carinho e amor, vamos dizer assim, no início da empresa, para um público que seja importante para ele. Não um público que vai tratá-lo como commodity. O público que vai comprar o serviço dele, ou utilizar o aplicativo ou o sistema dele porque é barato. Porque a partir do momento que surgiu uma outra ideia, de repente minha ideia é a única mesmo, legal, quem garante que vai ser amanhã a única? Alguém vai observar e vai tentar fazer algo melhor. E se eu vender pelo preço, tornando, não, minha ideia é muito boa e barata, ok, será que seu cliente vai ser fiel a você amanhã? Aí você tocou num ponto que eu falo com uma certa frequência e machuca, né? Não gostam de ouvir. Eu costumo dizer que se o teu diferencial competitivo é preço, teu concorrente vai levar 2 semanas para te alcançar. Se o teu diferencial competitivo é produto, tua concorrência vai levar 3 meses para te alcançar. Se o teu diferencial é uma experiência conjunta, é uma visão de valor, aí pode ser até 2 anos. Então, onde é que você vai focar? Aí eu faço uma comparação. Todo mundo quer fazer um marketplace. Todo mundo acha que é o dono do marketplace, né? E todos eles vão quebrar porque não tem um caminhão de dinheiro. Falo isso com frequência, né? Aí é a famosa história. O que você prefere? Por isso que eu falo que custo é uma coisa, valor é outra. Quando você vai vender, você pode vender, eu não sei como que chama em outros lugares, mas vamos colocar o dogão prensado, né? Certo. Aquele lanche prensado que você vende. Alguns chamam de podrão. Eu acho uma judiação falar podrão. Eu adoro aquele negócio, né? Tem uns que chamam que pega aquele tubão de maionese que ficou no sol ali a tarde inteira, verde, chama de Mac Salmonella também. Ótimo, né? É gostoso. Gostoso. Muda de assunto, eu tô com fome, mas você sabe disso. Então, aí eu te pergunto, qual é o diferencial competitivo para 2 carrinhos que vendem o podrão? Preço. Preço é a cara do cara. Porque também tem um público que quer o preço. Ponto. Não tem nada de errado com isso. Tá, mas você tem que entender o que você está vendendo. É o seu mercado, o que você escolheu. Tem que entender. Tem um case que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Conhecê-lo é uma palavra um tanto quanto forte. Eu tive a experiência de comprar pipoca com ele. É um cara, eu não lembro o nome dele agora, já mil perdões, ele é de Curitiba. E ele tem um carrinho de pipocas ali no calçadão. Sim, ali perto da biblioteca pública. Exatamente. Tá? Mas, cara, é pipoca. Mas ele tem um atendimento diferencial. Só que a experiência de comprar pipoca com ele é outra. É o cara que você chega, aquele carrinho de pipoca, provavelmente você vai pentear o cabelo. Não dá pra pentear o cabelo. Vai fazer a barba, né?
né? Por motivos óbvios, eu tenho Uhum. que tirar o exemplo. Tá bom. Né? Vai fazer a barba na chapa que tá de inox em cima do carrinho do cara. Todo dia ele tá com um jaleco Branco. que mostra branco com o dia da semana, para você ter certeza que ele não tá usando o mesmo jaleco do dia anterior. E ele é de uma simpatia, de um tamanho que você não pergunta por quanto custa o Não, pacote eu de pipoca. conheço esse exemplo. Eu também já estive lá uns 15 anos atrás. É um exemplo antigo. Eu não quis usar É um exemplo o antigo. tempo para não me denunciar, Não, né? e o atendimento dele é tão diferenciado que, se eu não me engano, ele oferece até palito de dente para os clientes, ou fio Sim. dental, algumas coisas assim, porque é pipoca. Uhum. E de repente você está indo para algum local e daí fica, né? Então ele tem todo um cuidado especial com o cliente. O atendimento dele realmente é espetacular. Tem vídeos no YouTube falando sobre ele. Tem. Depois tem. a gente coloca na É, nossa postagem e busca o Instagram dele e coloca lá as isso. informações. É o caso. Né? Eu já vi casos de uma banquinha, caldo de cana. A gente sabe que Londrina, Sim, né, o caldo de cana é algo, principalmente à beira do lago, sim, é algo muito muito bom. constante, Muito né? bom. Caldo de cana. O que tem de diferente em caldo de cana? É. Pois eu encontrei uma senhora que ela tinha um carrinho que você comprava o rodízio de caldo de cana. O Isaac já foi. Inclusive, ela vende em garrafas de 2 litros. Também. Aí, mas o que poderia ser um rodízio? Aí, de repente, você chega lá, caldo de cana com morango, caldo de cana Pois com gengibre, caldo de cana com com abacaxi, limão. caldo É. com limão. Você fala, pô, e é um negócio tão simples. É um negócio tão simples, sabe? E o custo... Aí eu vou colocar, o custo agregado é tão pequeno em face do valor percebido que se torna um grande negócio. Mesmo um carrinho de caldo de cana. Né? E aí, assim, quando tá, ok, tenho o meu produto, sei para quem eu vendo, e aí eu vou fazer a pergunta que você me fez. Qual? Como que eu faço para escalar essas vendas agora? Eu tenho um time comercial enxuto, às vezes é uma equipe comercial, Uhum. né? E eu preciso aumentar minha venda. Perfeito. Observando o mercado. Observa o mercado, você já teve as primeiras vendas, né? Você já está no mercado ali alcançando o resultado. Essa escalabilidade ela pode vir de novos mercados. Mercados semelhantes em outras regiões, porque você já encontrou o caminho, já foi testado e aprovado. Então basta você gerar continuidade e investir. Essa equipe é pequena, legal. Mas essa equipe ela tem força o suficiente para escalar? Para vender mais, ou eu preciso investir em mais equipe, mais pessoas? Quando a gente pensa numa venda através de um site, através de um aplicativo, beleza. Amplio a divulgação, amplio as informações. Mas e se eu depender do humano, aí eu também tenho que ter uma atenção em relação a isso. Quantos atendimentos ele consegue fazer por dia? Se ele já está na carga máxima, e se a pessoa, por mais que a gente falou agora há pouco dos horários das 18 às 18, às vezes ele também não vai suprir a necessidade de atender um cliente até as 21 horas. Então eu preciso também ter essa atenção em relação à equipe, pensando talvez em novas regiões, novos mercados. Eu posso desenvolver novos produtos ou serviços, porque eu posso desenvolver vários produtos inspirados em outros também para aumentar a lucratividade do meu negócio. E quando eu falo muito em negócio, em vendas, como que eu tenho que observar o aspecto geográfico da venda? Porque isso é um outro... porque as pessoas não conseguem... Eu vejo muita falha nesse sentido. Não só geográfico. O cara vai para a internet e ele não espera que um cara lá da Bahia compre o produto dele. O aspecto cultural. O Também, aspecto cultural. E se você está falando de produto físico, por exemplo, eu vou dar um exemplo quando nós lançamos a Kamal. Era mais fácil nós vendermos boné para o Canadá do que para o Nordeste. Porque o custo logístico era mais barato mandar para o Canadá, e é a mais pura verdade. Exemplo, eu lembro uma vez que um aluno meu, o Isaac, de uma cidade no interior da Bahia, eu já fui lá na cidade dele, esqueci o nome agora, inclusive lá tem uma Torre Eiffel, esqueci o nome da cidade. Mas ele comprou um boné nosso de R$69 e ele pagou R$100 no frete. Enquanto isso, eu tinha uma cliente no Canadá, a Priscila, que certa vez ela comprou 3 bonés, deu R$400, ela comprou um boné mais caro,
e o frete para o Canadá foi R$ 130. Olha a lógica. Então, o nosso investimento no Facebook, na época a gente só falava, nem Meta falava quando a gente começou, nós fazíamos mais da região sudeste para baixo para fazer a divulgação. Porque o custo logístico para cima era muito mais caro. Então tem esse pensamento. Mas na entrega de um serviço, um aplicativo, outras coisas como a gente tem falado da tecnologia, é muito mais fácil essa ampliação. Só que daí tem um aspecto cultural. Porque existe diferença. Nós temos um Brasil gigantesco. O que funciona aqui pode não funcionar em uma outra região e vice-versa. Seja no produto, seja no serviço. Então, ele tem que buscar esse conhecimento. A gente pode falar de forma exponencial. Não, pode atingir o mundo inteiro. Pode. Mas e a cultura? Tem que ser analisado. Nesse sentido, eu acho interessante que a gente fala muito de globalização hoje. E eu falo que hoje em dia, todas as barreiras comerciais, elas foram suprimidas. Você não tem mais. O que você tem tá, um momento. Deixa pra lá. Né? Mas você pode ter imposição de tarifas. Mas você não tem barreira comercial. Você não tem, salvo quando são produtos enxergados por uma certa região como nocivos ou alguma coisa. Fora isso, você não tem barreira comercial. Você pode vender para qualquer lugar do mundo. Você tem barreira produtiva. Da cerquinha para cá o produto é meu, da cerquinha para lá o produto é seu. Mas hoje nós só temos barreiras produtivas, não temos mais barreiras comerciais. E aí quando a gente fala em produtos de tecnologia, também, você não tem a mínima ideia de onde é que teu produto está indo. E aí como que eu consigo, dá para largar a mão, deixa vender? Porque a venda no clique também é uma coisa gostoso, né? E todo mundo quer, gostoso. Né? Todo mundo quer a venda do clique. Deixa vender, só que para quem tá indo? Mas a questão deixa vender. Vamos deixar vender. Só que se eu consigo analisar através de uma pesquisa para onde está indo, isso vai facilitar as minhas tomadas de decisão para que eu possa ampliar esse crescimento de vendas que nós falamos agora há pouco. Preciso ter essa compreensão, essa inteligência de mercado. E você concorda que essa análise ela pode te levar a enxergar outro elefante? Claro. Porque de repente. E um elefante extremamente lucrativo. Você pode enxergar alguém que está usando o teu produto de uma forma que você nem imaginava, num mercado que você nem imaginava, de uma cultura que você nem imaginava, e que de repente você identificou que esse produto, só a título de exemplo, que lá na Índia o teu produto tem uma aceitação incrível. Cara, nós estamos falando de 1,2 bilhão de pessoas. Cara, a gente tá falando isso e toda hora de público, me vem um exemplo de um professor meu da faculdade, coisa de, 20 anos atrás. Eu vou tentar não ser chulo no exemplo, mas que você abre um bar para vender sopa à noite para um determinado público. Para um determinado público. Só que essa sopa varia, o bar fica aberto à noite, de madrugada. E o público da madrugada que começa a frequentar é outro público. Que trabalha na noite, nas avenidas, etc e tal. Você tem a oportunidade de atender esse público que está lá frequentando naquele momento ou tentar mudar a sua comunicação para não continuar atendendo esse público. Foi o que ele usou na faculdade e é verdade. É escolha. É dinheiro. Dinheiro não tem cor, não tem partido, não tem várias coisas. Então, assim, você vai escolher. De repente, você está encontrando um público de sucesso que vai gerar negócios para um público que vai gerar sucesso para o seu negócio. Mas aí envolve crenças, envolve valores pessoais que a pessoa pode falar, não, eu não quero trabalhar com esse público. Então muda a comunicação, muda o direcionamento. Porque pode acontecer sim um ruído na comunicação e atrair um público que você não esperava, mas que gera receita. Então tem que ter essa atenção. Aí você falou um negócio muito público e eu gosto usando a palavrinha da moda. Nicho. Nicho, literalmente. Nicho. Durante uma conversa com uma startup, em uma ocasião, era um marketplace. Né? E nós evoluímos a discussão, o marketplace seria o marketplace de uma igreja. Como assim? Pois é. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu fiz a proposta. Eu falei assim, mas... Cara, você precisa de um nicho, né? A ideia do marketplace, e eu, assim, a paixão dessa fundadora pela ideia era um negócio tão, cara... Bonito. Porque, assim, ela não queria um marketplace. Ela queria professar a fé dela para mais gente. E aí nós colocamos durante uma discussão, falei, então por que não
um marketplace daqueles que professam a sua fé E outras. para aqueles que também professam a sua fé. Primeiro, nicha. É mais ou menos assim. Nesse marketplace, todos os vendedores são... Vou usar a religião católico. proeminente, tá? Todos os vendedores são católicos e professam os mesmos valores. Ah, Então, se você é católico, compre aqui. Que eu tô te garantindo que todo mundo que tá te vendendo professa a mesma fé que você. ah. Se Mas um o que que ela cara... ia vender? Oi? O que que ela ia vender? Tudo. Um marketplace como outro qualquer. Entendi. Ela Tá. só estava nichando a fé para direcionar a comunicação. Lembra quando a gente falou lá no começo sobre valores? Uhum. Agora, no caso, imagine uma, deixa eu pensar, sabatista, né? Não trabalha aos sábados, né? Guarda os sábados, sexta-feira a partir do anoitecer até o anoitecer do sábado. Eu acho que é isso. Me Não, perdoe. é Tem alguma coisa nesse sentido. Adventista. 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 Tá, Eu tenho alunos, por exemplo, eu tenho um coach Uhum. meu que ele é adventista. Perfeito. Então, os atendimentos, as reuniões com ele é no máximo na sexta-feira até às 17 horas. Até às 17. Após às as 18, 17 né? e sábado Isso. eles guardam. Perfeito. É. Então vamos colocar. Para usar como exemplo, tá? Porque eles Que por têm sinal, o meu ponto coach comum. também é adventista e Aham. as minhas reuniões também são de sexta até às 17. Ponto. Então, assim, eles têm um ponto em comum. Então, imagina o seguinte: eu tenho um marketplace exclusivo para adventistas. É. Então, eu te garanto Que aos sábados eu não vou trabalhar. que ninguém vai te atender no sábado. Legal. Esse é valor que nós É valor, professamos é junto. valor, é valor. Então, veja que eu nicho não só por produto. Eu também tenho nicho por valor. E sabe o que é interessante nisso? Às vezes me vem até um ruído de comunicação. Alguma pessoa, alguém que está nos ouvindo pode achar, nossa, mas isso é preconceito. Não, não é. Não é. Você Não. pode vender para outras denominações. Tá tudo Só bem. que você está dizendo o que você segue. É. Isso é extremamente comum em vários outros segmentos. Recentemente, eu estava fazendo um curso em Alphaville e na minha mesa tinha um rapaz com um boné laranja dos Legendários, que está sendo muito. Uhum, E tudo tá bem. tudo bem, Tá ótimo. tudo certo. Em certo momento, eu escutei isso da boca dele e tá tudo bem novamente. E se você discorda, tá tudo bem. Mas ele disse que ele gosta de fazer negócios com pessoas que são do Legendário. É exatamente isso que você falou. Uhum. Então, se ele vai comprar uma casa, ele vai procurar ele vai ter preferência para um corretor que faz parte desse mesmo grupo. Cara, é muito interessante. É interessante porque você tem os seus valores e também acrescenta os valores de pessoas em comum com você. Existem vários que fazem isso. Sim. Vários. Se eu vou comprar um serviço, a tendência é comprar de quem eu conheço. E quem eu conheço, muitas vezes, está dentro dos valores que eu faço parte, dentro do meu ecossistema. Uhum. Então, é bem interessante. E ela deu sequência nesse marketplace? Depois ela teve muito problema com sócio. Ah. Faz tempo que eu não pergunto para ela do projeto. Ah. Eu sei que ela deu uma congelada no projeto. Aham. Mas eu ainda acredito que é um projeto fabuloso. Puta, que legal. Diferente. Eu acredito que é um... Poxa, se eu não tenho... pelo amor de Deus, não estou fazendo uma comparação. Claro, tá? Mas claro. eu não tenho lá os aplicativos para quem é dono de pet? Sim, Então por que eu não posso ter alguém para quem tem um valor? sim. Que é uma fé. E aí eu não posso extrapolar isso aí. Você falou do Legendários, às vezes não é um segmento religioso específico, mas é um padrão de vida. A gente não tem hoje. Eu quero um marketplace só para o mercado fit. Então, eu só vendo produtos, né, Que saudáveis, conversa com esse público. e só tenho clientes. Ah, mas o Emerson, né, o ex-gordo, o atual gordo, um pós-jovem, Que não frequenta pré-idoso, o podrão que mais. não come é mais esse o lanche. público fit, quer comprar lá. Tudo bem? Tudo bem. Tá Eu vou tudo te bem. vender, mas... Tá tudo certo. É. Mas saiba que o valor que eu professo é esse. Então a gente sai um pouquinho da questão do nicho de produto para ser nicho de valor. E isso funciona. Bem legal, bem legal. A gente está falando em relação a pessoas, público e falta de mão de obra. Eu vejo vários setores com muita falta de mão de obra. Eu tenho clientes que têm até carro de som
nessa prospecção de pessoas, currículos? Existe falta de mão de obra na tecnologia? É capciosa essa pergunta, tá? Por quê? Eu vou repetir uma frase que eu ouvi hoje. Sobra trabalho, talvez falte emprego. Então, e eu não vou discutir motivações, Não. tal, porque vai permear um monte de coisa, vão dizer que eu estou sendo Sim, excludente entendi. e tal, mas então não vou entrar nisso. Existem outros fatores. Mas é o que eu coloco bem explícito, tá? Chega numa faculdade hoje de engenharia de software. Lembra que a gente falou que o valor daquele serviço que você contrata, ele tem que ser proporcional ao valor do que você entrega? Tem hora que não fecha a conta. E hoje o grande problema, nós temos uma miríade imensa de produtos que não cabe o salário de 12K. É isso mesmo. E aí cabe o salário. Aí eu tenho um cara que terminou a faculdade de engenharia de software. Tá? Nós estamos falando de um salário mínimo de 582, 1.600 reais, Aproximadamente. mais ou menos, tá? 1.600 reais. Cara, o que eu consigo pagar para um cara que nunca trabalhou na vida, ele saiu de uma... Entenda, eu tô contratando um cara técnico e eu não tô questionando a tecnicidade dele, não tô questionando o volume de investimento dele, mas ele nunca Ele não tem experiência. trabalhou Ele na tem vida. experiência. Ele não tem experiência Sim. nenhuma. Ele é um excelente técnico, eu Mas não sei nem qual que é o comportamento dele. Sim. Aí eu abro uma vaga, tô contratando o Dev Júnior. 2.500. Trabalha das 8 às 18. Quantos você acha que se candidata nessa vaga? Eu entendo que ele quer ganhar 6. Cara, ele não vai contratar Mas ele esse ainda cara. não tem esse valor. Mas ele não Ele tem não tem esse esse valor valor. dentro da escala de custo do produto. Tão simples quanto isso. Para com esse negócio de empresário malvadão. É ciclo do dinheiro. Sim. Não existe fábrica de dinheiro. Então, eu continuo batendo. Hoje, saiu uma pesquisa há 2 semanas, eu acho, tá? Com os GZ, né? Os Gen Z, como gostam de falar. 56% não quer trabalhar com carteira assinada. E aí é mais um motivo. Então, ou seja, tá sobrando trabalho e está faltando emprego. Emprego é aquela relação empregatícia cheia de proteções. E eu não questiono as proteções, porque eu acho que elas são válidas. Mas existem outras opções. Mas existem outras opções. Tá? Eu vejo assim, hoje, quando a gente fala do profissional de hoje, tão simples, uma frasezinha. O que vale é dinheiro no bolso. É isso. Ah, mas tem 13º, FGTS. Cara, não me interessa. Eu quero grana no bolso. Me contrata por hora. Em vez de eu trabalho os 12 meses. Ah, mas isso é trabalho escravo. Cara, isso é uma opção de quem está trabalhando. É o aprender. Você falou do salário mínimo atual. O atual eu não lembro mesmo, mas o de 31 anos atrás eu lembro, que foi quando eu comecei a trabalhar. O salário mínimo era R$70. E eu fui estagiário. Você já trabalhou em real, olha que lindo. 94, 95. 95. 95. O salário mínimo era R$70. Eu trabalhava das 8 às 18, com 1h15 de almoço, de segunda a sexta, e eu ganhava 70% do salário mínimo. Eu ganhava R$49 por mês. Como eu iniciei no trabalho no dia 1º de dezembro, eu tive a sorte de ganhar 13º, que foi aproximadamente R$3 de 13º, proporcional 1/12. Então, meu primeiro salário foi R$52,50, alguma coisa assim. Foi meu primeiro salário, meu primeiro emprego. Eu não sabia trabalhar. Eu tive que também fazer um investimento. E graças a Deus estou onde estou hoje. Mas houve um início. E assim, as pessoas não querem esse início. Elas já querem uma facilidade. Já quero, que nem você falou, recém-formado, um salário de 12K, de 6K, de 10K. Mas e a entrega? Você quer ver o exemplo contrário? Quero. E isso pra mim, assim, doeu pra burro, tá? Até 2009, eu trabalhava com consultoria para prefeituras. E por uma série de motivos, né, que a minha vida me levou, eu falei assim, não, vou parar com isso. Eu tinha até um colchão de sobrevivência, vamos chamar assim, que era uma reserva, que me manteria durante um ano tranquilamente. Puxa, que legal. Né? Então, assim, eu tinha essa reserva
E falei, vou parar. Riquíssimo. Vou para a iniciativa privada. O Emerson, em 2011, 30 e quase 40 anos, né? 30 e alguma coisa. Eu vou para a iniciativa privada voltar a caminhar. Passou um ano, eu não consegui emprego. Passou 2 anos, né? Então, assim, no segundo ano, quando eu vi que terminou um ano e eu não consegui emprego, eu falei, pô, se eu não conseguir emprego, eu vou ser obrigado a usar um palavreado meio chulo. Eu acho que eu vou ter que comer merda no segundo ano, né? Quando terminou o segundo ano, eu achei que no terceiro ano não ia ter merda o suficiente para terminar o ano. Nós estamos falando de 2011. Eu com 2 graduações, Uhum. 2 especializações, com carreira, com experiência, tal, eu não consegui emprego. E aí, Emerson, por que você não conseguiu emprego? Bom, primeiro que eu era da área da tecnologia. Um cara da área de tecnologia com 34, ele tá perdendo longe para um moleque de 18. Já para começar, porque a tecnologia ela evolui. Eu conhecia muito de negócio. Mas tecnologia, eu conhecia o que a minha experiência tinha me dado. E não consegui emprego, não consegui emprego, não consegui emprego, não consegui emprego. Me candidatei a uma vaga de suporte de sistemas para farmácias. Isso, eu acho que foi 2011. Por, na época, R$1.000. 2 filhos, né? 2011. 2011. 2 filhos, esposa grávida do terceiro. E tomei uma negativa. Falei, gente, pelo amor de Deus, como que meu currículo não serve para ser suporte de sistema de farmácia? Com perdão da palavra, eu já desenvolvi essa porra. Claro. Né? O suporte eu faço com o pé nas costas, né? Aham. Com uns 2 olhos fechados, só Sim. no clique do mouse. E aí eu fui conversar com uma psicóloga de uma agência de trabalho. Ela olhou para mim e falou assim, Emerson, o seu problema é que seu currículo é pesado. É muito bom. É muito bom. bom. Eu falei, mas como assim? Então me Tem que tirar- contrata. Então Ela tinha que falou, tirar não. coisa do currículo. Ela falou, não. Você sabe por quê? Porque se o dono dessa rede de farmácia contar que ele tá pagando R$1.000 para um cara com o teu skill, vão dizer que ele é mão de vaca e que ele tá explorando o funcionário. Mesmo que você aceite. Você entendeu que a questão não é... Então, veja, 2011. Aí eu tive um amigo que olhou e falou, Rafa, tem uma vaga num parceiro da IBM, que era de Maringá, André Góes. Cara, você me deu uma puta de uma oportunidade, te agradeço de todo o meu coração. Da MM Paraná na época. Mora no meu coração esse cara, há muitos anos que eu não vejo. É bom você lembrar o nome dele e falar, porque tem pessoas que passam pela nossa vida, que eu falo isso muito pro PH, que fazem curva. Sim. É uma curva positiva. Aham. Você tá num momento assim que você precisa de alguma coisa, ou talvez você tá num momento até bom, mas vem alguém que te oferece algo melhor e você faz aquela curva e fica para sempre. Que legal. Assim, foi um colega de faculdade, Fábio Sumia, me falou dessa vaga, André Góes me contratou, fui trabalhar com o André, fiquei 1 ano trabalhando com ele, e depois de lá eu comecei a crescer minha carreira. Mas antes, como eu estava completamente desesperado, eu trabalhei numa loja que vendia balanças e cortador de frios para mercado. Por R$900 mais comissão. Cara... Então, assim, e aí depois dessa oportunidade da MM, minha carreira voltou a crescer. E tá tudo bem. Tá ótimo. Né? E tá tudo bem. Então, hoje, quando eu vejo um garoto que, com 0 experiência, fala pra mim que ele não trabalha por 3K... Então, mas tem que ter um começo. Tem que começar em algum lugar. Que nem eu comentei, né, dos meus 49 por mês. E nesse escritório, eu era estagiário, ensino técnico. Uhum. E eu ganhava um aumento de 5% do salário mínimo ao mês até chegar a um salário. E eu mantinha esse valor e depois fui crescendo, fiquei 3 anos lá. Mas observe, aquilo me gerou experiência para que eu tivesse outras oportunidades. Essa foi a minha experiência com 15 anos. Depois dessa, eu fui para uma escola de inglês, onde eu aprendi a vender com a Leilis Calco, sempre falo o nome dela. Né? Na sequência, eu fui para Global Telecom. Na Global... 3 ou 4 meses depois, eu fui promovido para supervisor. Então, com 19 anos, eu tinha um salário de R$2.000 na época. Olha só. 1999, olha a diferença de salário. Porque era uma empresa americana e japonesa. Então, os salários eram equiparados aqui no Brasil. Coisa que, né, absurdo para a época. Mas se eu não tivesse aceitado aqueles R$49 por mês, 4 anos depois, eu não ganharia esses 2.000.
Então, eu posso Porque o dizer... meu ego, Aham. se eu tivesse o ego de falar, não, eu quero um salário mínimo, eu quero mais, etc e tal, eu não teria alcançado aquilo no futuro. Então, eu Então, às posso vezes, eu dizer que tenho que salário é quebrar o ego. construção. Claro! É Ponto. construção. É construção. Ponto. Porque, assim, eu valorizo o conhecimento. Nós somos professores, Claro. nós valorizamos o conhecimento. Mas conhecimento sem experiência é só palavra, é só informação. Eu preciso da experiência, eu preciso saber desenvolver. Então, muitas vezes, quando você fala do salário, em alguns casos, a experiência é tão valorizada quanto o conhecimento. O que vale mais? Você aprender a voar um avião pelo manual ou você voar um avião? Voar o avião. Eu tenho Voar um- o avião. Eu tenho um tio que começou numa indústria não, uma empresa de asfalto, né? Lá em 1900, vovó menininha, trabalhando aos 14 anos, quando isso era possível, né? Cresceu na empresa e hoje ele tem um conhecimento onde engenheiros de obra perguntam para ele o que fazer. Que legal. E ele não fez engenharia Que civil. legal. Tem Ele conhecimento, tem ensino médio tem informação, e ponto. tem Mas ele experiência. sabe fazer. É. Não tô falando, por favor, pelo amor Não de Deus, façam, não, que não é para estudem. vocês Não, abandonar não, a não, faculdade de e jeito não nenhum. estudar. Não é Não, isso. não. O que eu tô dizendo é que a experiência também tem valor, Aham. tá? É. Assim como a experiência sozinha ela não te garante nada, o conhecimento técnico sozinho também não. Excelente. Ponto é isso, né? A gente está falando de experiência, jovens, quase finalizando a nossa noite, está super agradável a conversa. Mas pensando no jovem, hoje, como conectar este jovem com as startups? Valores. Valores. Mostre a ele que ele também pode mudar o mundo junto com você. É só assim. É só assim. O jovem hoje, diferente da gente, que buscava aquela pseudo-independência inicial, porque a minha época que eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Trabalhei um ano e pouco. Lá em Faxinal. Lá em Faxinal. Eu era cobrador do 40 Country Club, né? Que tem o clube da cidade, eu era cobrador. Sabe o cara que não pagava a mensalidade do clube? Aham. Eu ia de bike, Caraca. bater na porta dele, falar, tá atrasada a sua mensalidade. E eu recebia com base nessas cobranças, né? E rodava. Eu, com essa idade, trabalhava no bar, dos bailes, à noite, né? Varava a noite trabalhando no bar, cuidava de portaria da piscina, da sede campestre, como a gente chamava os clubes na época, né? Isso 12, 13 anos. E tá tudo bem, né? O meu dinheiro, eu lembro, meu pai tinha condição de pagar. Na época eu estudava num colégio particular em Faxinal, Colégio São Domingos, e meu pai chegou para mim e falou assim: mas é você que vai ter que pagar seu colégio. Ele tinha condição de pagar o colégio. E eu já termino a história que você vai ver que tinha mesmo. Mas ele era gerente do banco e tal. Ele falou: mas você tem que ir. Eu lembro que o meu primeiro salário que eu recebi, eu entreguei para ele. E com o que sobrou do meu salário do mês, eu comprei uma blusa. Era uma blusa verde e preta. Você ganhava bem, hein? Era uma blusa verde e preta. Comprei uma blusa. Foi isso assim, o meu salário, eu paguei a mensalidade da escola, eu comprei uma blusa. E era assim, uma blusa, tipo um moletomzinho. Sim, sim. Simples de tudo. Com 25 anos eu descobri que eu nunca trabalhei pro 40 Country Club. Não vou negar que eu fiquei muito puto quando eu fiquei sabendo. Eu descobri que meu pai era muito amigo do presidente do clube. E o irmão dele trabalhava no clube. Cara, que massa. Então meu pai pagava meu salário Que todo mês. legal, que legal. Eu nunca trabalhei Que pro clube, legal. sabe? Então assim, fiquei puto depois, fiquei revoltado como todo jovem foi fica. muito legal. Foi a melhor coisa que ele fez na minha Que vida. legal. Foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. Ele me ensinou com 12 anos valor de dinheiro. Valor de dinheiro. Que legal. Sabe? Então assim, cara, isso não tem preço. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu falo assim, cara, relação de trabalho. Já trabalhei tanto de graça. Literalmente, tá? Tanto de graça. De graça sem valor monetário, mas Sim, valor eu econômico. também. Por quê? Porque eu trabalhava, o cara me ensinava. Doação. Eu aprendia. Né? Eu estava comprando um curso com o meu trabalho, um curso que não existia. Na verdade, era um curso de prático. Era um hands-on na atividade. Então, assim, eu acho que a gente está precisando de um pouquinho. Parafraseando um professor de marketing que eu tive na FGV, o futuro é um lugar onde a gente já esteve.
Cara, então para de se achar o último bis da caixinha. Bota a bunda na cadeira e E trabalha. trabalha. E né? trabalha. E trabalha. Eu garanto que você vai ter sucesso. Qualquer que seja a profissão. Mas trabalha. Faz com amor. Vai contratar o jovem, contrate ele por tesão. Invista nele, né? Invista Gere nele. conhecimento. Mostra pra ele. Fala, Aham, cara, aposte nele. isso aqui a tua contribuição para isso. Tá vendo um exemplo? Tá vendo esse advogado que não perde o prazo porque ele usa um sistema que ajuda a controlar o prazo? Então você tá vendo a lucratividade dele? Um pouco é tua. A parte. Isso aqui É. é tua. Agora, se você conseguir aumentar a lucratividade dele, eu aumento o teu salário. O grande problema que a gente tem hoje é que depois de 6 meses o cara fala assim, pô, já faz 6 meses que eu tô aqui, eu não tenho aumento. Não aumentou a tua produção, não aumentou a tua entrega, não aumentou o preço de venda, você não agregou mais nada, e você quer aumento. Ele não comeu nem um pouquinho daquele sal que nós Nada. falamos agora há pouco. Nada. Nem um pouquinho. Não Nada. teve nenhuma dedicação a mais. Não teve nada. Ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fazia 6 meses atrás, mas ele quer aumento. Por quê? Então ele vai receber um negócio que a gente chama de dissídio. É. Reposição da inflação. Aham. É o que tu ganha, bonitão. É isso. E é o o que você básico. vale. E é o que ele merece. Ponto. E é o que ele merece. Rafa, muito bom esse nosso bate-papo. Eu quero finalizar fazendo algo que eu nunca fiz aqui, seja no nosso podcast, seja nas lives que eu já fiz, que é um ping-pong bem rápido. Eu vou te falar 5 itens Uhum. e você vai me gerar uma resposta, pode ser? Pode. Inovação é Oportunidade. um erro comum de startup? Achar que sabe tudo. O ego, né? É ego. Quando buscar investimento? Quando você realmente precisa para acelerar, nunca para se manter. Perfeito. Código ou cliente primeiro? Cliente, Cliente. Agro, saúde ou indústria? Qual escala mais rápido? saúde. Todo mundo precisa dela. Perfeito. Rafa, obrigado por Obrigado, essa Rodrigo. noite, por essa live ao vivo. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, seja no ao vivo, seja na gravação. Pois, como eu falei logo no início, essa live ficará no YouTube, ficará no Spotify e depois também nós vamos transformá-la em vários Reels para colocar nos nossos Instagram, para alimentar aí algumas informações. Muito obrigado, estejam sempre conosco. Em breve nós voltamos com o podcast, com novos convidados gravados e também as nossas lives ao vivo. Até logo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer gigante. Até logo.